Vamos começar aqui. Deixa eu só ajeitar o reloginho. Pronto. Bom dia, meus amigos e amigas. Estamos aqui para mais a chave de leitura para o livro do mês. E neste sábado, o livro do mês é um livro do professor Maurício Mota. Ele que é nosso parceiro nesse projeto e que vai entrando aqui para que a gente possa começar. Ele já mandou o convite. Deixa eu ver aqui. Mota. Ele que nessa manhã nos ajudará com uma chave de leitura para o livro do mês. E nós temos a alegria de receber o autor do livro, né? Falaremos do livro do mês hoje com o autor do livro, professor Maurício. Bom dia, professor. Bom dia, professor Dalmo. Tudo em paz? Tudo bem? Seja bem-vindo. O áudio tá ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem, estou lhe vendo direitinho, tudo tranquilo? Tranquilo. Então aqui estamos para uma chave de leitura para o livro do mês e o livro do professor Maurício, Uma torção no comunismo, ontologia, hermenêutica e política em Vátimo. Então, recebemos o professor Maurício. Eu vou usar uma expressão que está em um outro livro dele, né? Maurício Mota, leitor de Vátimo. Hoje nós receberemos aqui essa contribuição no sentido de apresentar o próprio livro. E é bem interessante esse processo, porque a gente tem uma oportunidade de, além de oferecer uma chave sobre um livro, oferecer também uma oportunidade de um debate que demonstra o quanto esse livro se torna atual em nosso cenário, né? Em nosso contexto político. Então, professor, seja bem-vindo, e aí eu vou começar já com uma provocação, como de costume. Nas mãos de Vátimo, a gente percebe a presença da filosofia do Nietzsche e do Heidegger, né? Parece que isso aqui é a marca dessa filosofia, né? A partir das leituras que ele faz do Nietzsche e do Heidegger, ele propõe uma releitura de toda a tradição filosófica a partir daquilo que ele tenta demonstrar, que é um caminho alternativo, né? Que é o chamado o pensar débil, né? O pensar frágil, um pensamento fragilizado, no caso, que é justamente antimetafísico, e talvez não antimetafísico, né, mas assim, pós-metafísico, vamos dizer, e também desconectado daquilo que é a moralidade, né, já que ele está na via aberta pelo Nietzsche da morte de Deus. Então, essa filosofia seria herdeira dessas duas linhas, né, a morte de Deus e também o esquecimento do ser, né. Então, aqui a gente vê essas duas filosofias aqui conectando com o Vátimo. Nesse sentido, como é que a gente pode falar de uma... claro, depois o senhor vai apresentar o livro parte por parte, né? Mas assim, como é que a gente pode falar de uma perspectiva política, supondo que os dois autores que ele usa como referência, eles não têm um desenvolvimento de uma filosofia política, vamos dizer assim. Então, bom dia mais uma vez. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma pergunta assim, bastante pertinente, né, já que as influências de Nietzsche e de Heidegger, elas são muito, muito claras no pensamento de Vátimo, e não são autores, digamos assim, propriamente amantes da política, pelo menos no sentido mais explícito, né? Se bem que dizer que toda filosofia é, em última instância, uma filosofia de caráter político. Mas eu penso que vale também lembrar que, além dessas influências, o Vátimo tem uma influência muito grande do pensamento do Marx, né? E aí, em algum momento do livro, até digo que se faz uma leitura do pensamento de Marx à luz de Nietzsche e de Heidegger, né? Que tiveram, digamos assim, os seus textos publicados posteriormente à publicação dos textos do Marx, né? Claro que alguns textos do Nietzsche ali, eles são contemporâneos, mas o Marx morre em 1883, né? Nietzsche ainda tá publicando,
né, bastante nesse período. Então é como se fosse uma espécie de leitura retrospectiva, né, da perspectiva crítica de Marx em relação ao sistema de capital, ou seja, há uma leitura também, digamos assim, da economia política, né, apresentada por Marx, só que agora à luz de Nietzsche e de Heidegger. Talvez dando continuidade a essa sua pergunta, ou tentando avançar de alguma maneira, né, como se chegaria a uma dimensão, digamos assim, política a partir desses pensadores. Então, por isso que no subtítulo do livro tem ontologia, né, hermenêutica e política em Vátimo, né, quase que nessa sequência para dizer que a dimensão política do pensamento de Vátimo, de alguma maneira, ela é consequência, o modo como o Vátimo vê a política vai ser consequência da maneira como ele compreende o ser, né, à luz da filosofia de Heidegger e de Nietzsche, e como ele enxerga na filosofia um caráter eminentemente, digamos assim, interpretativo ou hermenêutico. Claro que esse ser, se a gente pensar a partir do Nietzsche, por exemplo, né, que vai falar da morte de Deus, né? E aí, digamos assim, nós não teríamos mais um horizonte de referência, seria uma espécie realmente de niilismo. Se a gente pensa na leitura que ele faz do Heidegger, que apresenta o ser não mais como uma presença, digamos assim, peremptória, evidente, clara, né? Mas o ser é apresentado, segundo a leitura que ele faz do Heidegger, como puro evento, né? Então, evento é aquilo que acontece, né? Em que o ser aparece de alguma maneira, mas o evento também ele é caracterizado pela dimensão do efêmero, né? Pela dimensão daquilo que é passageiro, né? Contrário àquilo que é fixo, àquilo que é estável, como se pensava, por exemplo, na tradição metafísica, né, ocidental, até, digamos assim, até antes do Nietzsche. Então, assim, tem todo um percurso, eu diria, né, que é uma leitura do ser debilitado, né, frágil, ou como evento e não como presença peremptória. E aí, a partir desse ser que se manifesta desse modo nos tempos atuais, né, ou nos tempos pós-modernos, né, que é uma perspectiva que o Wagner vai aceitar também, essa ideia de uma pós-modernidade, se pode discutir, obviamente, também, mas aí, para ele, o ser aparece de forma debilitada. Então, se o ser aparece de forma debilitada, a interpretação que se deve fazer da realidade é a partir dessa realidade que se apresenta como frágil, né? Uma razão que não é mais tão forte como se pensava na tradição do pensamento moderno, né? Ou na tradição do iluminismo, né? Uma razão que seria emancipadora, né? Pela sua própria força. Então, ela traria autonomia e, portanto, traria também liberdade, e, portanto, traria também emancipação, traria progresso, a promessa da realização, digamos assim, da felicidade humana. E aí o Wagner é crítico a essa perspectiva, diz que o ser chega até nós, digamos assim, de maneira frágil ou fragilizada, e aí ele interpreta a realidade a partir dessa fragilidade e, digamos assim, que todo esse percurso vai servir de parâmetro para que ele interprete também a política nessa dimensão. Afinal, a política é também um modo do ser aparecer, só que agora com essa fragilidade. E aqui, então a gente poderia ver, pela leitura do seu livro, a gente vê claro que tem muitas referências, é um livro muito rico em referências, mas a gente poderia encontrar aqui 4 pilares, né, para que a gente possa, quer dizer, o livro foi o senhor que escreveu, né? Então, assim, pode ser que eu fale alguma coisa que o senhor diga não concordo, mas pelo menos na leitura que eu faço, a gente vai perceber aqui. Platonismo, né, seria um desses pilares, mas não no sentido do Wagner se referenciar pelo platonismo, mas numa leitura, inclusive, até crítica do platonismo, né? Porque quando no primeiro capítulo o senhor fala de verdade e política, uma relação entre verdade e política, e essa construção do conceito de verdade está ali alicerçado naquilo que Platão chamou de mundo das ideias, né? Então haveria um princípio que configura o mundo e ao mesmo tempo vai haver uma relativização de outro aspecto do mundo, né? Que é do mundo material. Então o platonismo a ser examinado, vamos dizer assim,
o marxismo a ser relido, e aí, como o senhor bem apresentou, é uma leitura de Marx a partir de uma perspectiva que envolve o Heidegger e o Nietzsche, e aí sim esses outros dois autores, né? A perspectiva nietzschiana aqui na filosofia, nietzschiana no sentido de uma crítica da moral, né? Já que a gente está aqui caminhando com uma leitura que propõe aquilo que o Nietzsche chama de morte de Deus, e só esse tema, morte de Deus, é tema de uma live, né? Seria tema de uma live futuramente. Mas, assim, em poucas palavras, e para situar quem está por aqui e quem vai vir depois, o que o Nietzsche chama de morte de Deus é a falência de um princípio moral que regula o mundo, né? Então, basicamente, seria isso aqui. E, por fim, a referência do Heidegger, né? O esquecimento do ser, a ontologia, aspectos que envolvem a própria técnica, né? Então, isso aqui é uma herança da filosofia do Heidegger, que vai se infiltrando aqui na forma como o Vátimo constrói a sua visão da filosofia, né? Que, inclusive, e aí é na leitura que eu faço também, trazer o Nietzsche e o Heidegger para esse debate é importante até para debater aquilo que é modernidade e o que seria esse pós-moderno, né? Eu lembro que o senhor estava, né? E eu fui para foi em Cajazeiras, uma semana filosófica, e aí vai falar de modernidade, então eu vou colocar aqui de um lado tem o Vátimo, de um lado tem o Habermas, né? Então, por onde a pessoa caminhar tem uma grande referência, né? Assim, dessa tradição filosófica, dessa filosofia mais contemporânea. Então, na leitura que eu faço, a gente teria, então, esses 4 pilares para a sua construção, né? Para a construção do seu texto, tomando como referência que o senhor faz a partir do Vátimo, e aí eu vou repetir, caso eu diga uma coisa que o senhor diga, não é assim, você entendeu errado, está muito tranquilo, mas a ideia de verdade, como no Platão, como fundamento para aquilo que se entende ou que se entenderá como política. Então, de modo que a gente poderia até dizer que a verdade estaria num aspecto arquitetônico, né? Aquilo que concede o corpo, mas a forma como isso se desenvolve seria política, né? Então a gente tem uma política envolvida numa metafísica, o que, pelo que eu entendi da leitura que o senhor faz a partir do Vátimo, é o grande perigo disso aqui, porque é justamente essa base metafísica é o que garante justamente uma configuração de um mundo que vai se tornar intolerante, né? Vai se tornar fechado, vamos dizer assim. Porque se eu tenho um princípio que regula e tem uma política que se constitui a partir dele, então a gente teria uma dificuldade enorme com aquilo que é diverso, né? Com o que poderia ser construído a partir de diálogos, né? Não tem necessidade de diálogo, porque já está tudo prontinho ali numa configuração anterior, né? E aí tem política e verdade na tradição filosófica, é o primeiro ponto que o senhor apresenta. Eu estou dizendo porque a gente vai puxar isso aqui. E depois Platão e o problema do princípio no princípio do problema, né? Então, assim, isso é bem interessante, porque o problema do princípio, o que é que está ali no princípio, né? Esse questionamento sobre o princípio é justamente o que concede esse formato de verdade, né? E que depois vai se configurar numa política. Até porque depois do seu livro eu voltei a reler o mito da caverna lá do Platão, e eu disse assim, bom, cabe uma outra leitura aqui que está sendo proposta pelo professor Maurício, né? Então não é só deixar do ponto de vista da gnose, né? Não é só deixar um conhecimento limitado, mas é deixar um mundo totalmente obscurecido na visão do Platão, para que se abrace um outro mundo que é totalmente metafísico, né? Então, assim, isso aqui seria uma supressão da própria realidade, né? E não apenas uma hierarquização da realidade, né? É um formato de leitura que surgiu depois do seu texto. Vale lembrar que, assim, que o Nietzsche, ele começa com, basicamente, assim, a gente fala da genealogia, e também do primeiro livro do Nietzsche lá, né? Sobre a questão da tragédia. O Nietzsche, ele começa com uma crítica, né, ao platonismo, né? Crítica ao socratismo e ao cristianismo, né? E é claro que, de alguma maneira, isso aparece também no Vátimo, né? Quando ele
ele começa, digamos assim, uma reflexão política e faz também referência a Platão. Lembrando que Platão, ele, digamos assim, na leitura que ele faz do político, digamos assim, da política, ele, lembrando também do contexto de sua época, lembrando do contexto da morte de Sócrates, né, que era uma grande referência para Platão, ele vai defender o governo dos reis filósofos, né? Então, assim, é a ideia exatamente de que a razão é que deveria regular, uma razão realmente forte, né? E, em última instância, na verdade, é que deveria regular a política, né? Porque apesar da gente dividir, né, digamos, na leitura que a gente faz, os textos de Platão entre aqueles textos de caráter mais metafísico, né, como Fédon, Fred, o próprio a própria República, que embora seja um livro de política, mas também tem essa dimensão de dois mundos, digamos assim, né, como se costuma falar, mas tem um livro propriamente de caráter político como a República, como as leis, mas eu penso que em outra instância é um tipo de pensamento só, né? Acho que no livro eu faço até menção, se for ver textos da política de Platão, tem a questão da metafísica ali presente. Se a gente for ler textos mais de caráter metafísico, tem a questão da política, onde ele fala lá, né, que é preciso que a alma se eleve para o hiper-uranós, né, para o supercéu, e lá ela se alimente, né, da verdade, né? Quando eu digo lá que aí ele está na metafísica, mas ele vai falar de habitação, né, o lugar da verdade, e também vai falar de alimento, né? E me parece que habitação e alimento são duas realidades muito próprias ao campo da política, né? Ao campo das relações sociais, né? Esse prover a habitação e o alimento como necessidade, digamos assim, cotidiana, como necessidade diária. Mas me parece que o grande problema que o Vatimo aponta em relação a Platão é exatamente desse apego a essa verdade única, né? Se a gente pensar lá de Platão, na ideia do bem, que é uma ideia só, né, que é uma questão filosófica bem complicada, como é que da unidade deriva a questão da multiplicidade, né? Toda a leitura também feita depois pelo Plotino, né? E que vai resvalar de alguma maneira, de maneira muito forte no pensamento de Agostinho, né? Que vai também ter essa ideia de que existe uma verdade e nós devemos alcançar essa verdade, e a verdade é única, né? Então, quando eu transporto isso para o campo da política, esse pensamento ele vai endossar muito mais uma política de caráter, digamos assim, de uma espécie de monarquia, né? Do governo de do que uma política de caráter mais democrático, né? Então, numa política democrática em que as diversas vozes são ouvidas, nós necessitaríamos de um pensamento que não seja tão assim afeiçoado por uma verdade única, né, fixa, que nós devemos alcançar, mas muito mais por verdades que são históricas, que de alguma forma são passageiras, que são construídas porque respondem a certos problemas, dificuldades de certos contextos históricos, mas que não vão responder essas verdades, ou essa verdade não vai mais responder a outros problemas que são colocados em outras épocas. Então é nesse sentido que ele faz essa crítica, né, de uma política que busca uma verdade única. Eu acho que o próprio Aristóteles ele já fazia essa diferença, né, mostrando que a maneira como existe uma razão, digamos assim, do campo da metafísica, existe uma razão do campo da poética, né, do campo da técnica, e existe uma razão própria do campo da ética e da política, né? Me parece que em Platão é uma razão só, e Aristóteles vai dizer que o modo como essa razão deve ser compreendida dentro do campo da política e da ética, que seria aquilo que a gente chama de filosofia prática, deve ser entendida de uma maneira assim um pouco diferente dessa perspectiva puramente metafísica. Eu acho que o discípulo de Platão, Aristóteles, já fazia alguma crítica nesse sentido. E aí o Wagner vai exatamente na linha do Heidegger e do Nietzsche, sobretudo, eu diria, nesse aspecto, pelo menos, né? Você falou aí, mencionou a questão da morte de Deus, que é toda a crítica a um princípio que regulava o mundo, e que Nietzsche vai dizer que agora parece que não serve mais, porque não apenas envelheceu, mas está morto. É exatamente essa leitura de que nós não podemos engessar a realidade que é dinâmica dentro de um princípio
estático, não é? E, obviamente, a leitura que nós fazemos a partir do Vátimo também, lançar isso para o campo da política e tentar chegar a uma leitura da política nos dias atuais, né? Que é exatamente a crítica que ele vai fazer, a uma perspectiva política, seja na linha do comunismo, que se aferra, que se apega à ideia de uma verdade única, ou, né, um tipo de política liberal, neoliberal, capitalista, né, política e economia, obviamente, aí estão entrelaçadas, que se apega de maneira desenfreada também a ideia de uma verdade que acaba sendo também uma verdade única, né? Se a gente pensar no neoliberalismo, a verdade é a verdade que é dita pelo mercado, né? O mercado parece que é a chave e a solução para todos os problemas, né? Basta a gente ver as redes sociais hoje e parece que a ideia de um consumo é aquilo que traria, digamos assim, uma certa realização para as pessoas. Então, é nessa perspectiva. E a minha, digamos assim, aquilo que eu imprimo um pouco como marca, né, pessoal nesse livro, que a gente vai escrevendo, obviamente, a partir das influências, é exatamente a ideia de que o pensamento de Vátimo, ele é um pensamento político do início ao fim, né? Se a gente pega os textos do Vátimo, ele começa a escrever na década de 1960, já livros sobre Aristóteles, depois ele escreve sobre hermenêutica, né? Ele escreve sobre ontologia, ele escreve lá em 1982, 83, né? Sai um livro dele, que é exatamente Il Pensiero Debole, né, o pensamento fragilizado, e os textos de Vátimo, digamos assim, que tratam explicitamente da política, são textos que aparecem já na virada, digamos assim, depois da virada do século e do milênio, né? E aí a minha leitura é que o pensamento de Vátimo, ele é político do início ao fim, né? E não só a partir do momento em que a gente vê a publicação explícita de textos que manifestam essa ideia de política como o eticomo, né, que ele pega um pouco a ideia de etiomo de Nietzsche, escreveu o eticomo, eis o comunismo, né, como se tornar aquilo que se era, né, como é possível ser comunista depois, né, da queda do comunismo, seria essa ideia, né, l'Europa, ou se de socialismo, ele vai colocar um pouco, tem que ver dentro do contexto, né, a Europa como uma espécie de experiência do que seria um socialismo como ele vê, né, na verdade a União Europeia, como ela se organiza até como um bloco que quer fazer frente um pouco à política dos Estados Unidos. Enfim, a minha ideia é de que desde o início o pensamento já é político, quando ele realmente faz essa leitura, digamos assim, de caráter mais ontológico, de caráter mais hermenêutico. Para mim ali já tem uma dimensão política bem clara, embora não explícita, né? Bem clara no sentido de que é possível enxergar a política ali, mesmo sem a palavra política. Sim, e aí eu vou trazer uma citação sua, e na verdade dentro do que está sendo falado aqui, termina sendo uma síntese, quando o senhor, na página 36, traz aqui começa a debater a partir do Heidegger, né? Na verdade, o senhor está falando do Vátimo e puxa o Heidegger, que é quem está dando a munição para esse comentário do Vátimo. E aí, mais ou menos assim, por que debater política primeiramente, discutir esse fundamento, né, esse fundamento único, essa verdade. E aí está sendo dito aqui que o desafio é que, quando se pensa a verdade de modo metafísico, como até aqui se pensou, né, ela possui um caráter eminentemente objetivo, e a razão para isso é que ela está acima, fora e para além do homem. E aí, como é que pode se constituir a política com um fundamento que não seja esse aqui da metafísica, já que a metafísica é a única coisa que pode ser apresentada acima daquilo que é a fragilidade do ser humano, né? Então, nesse sentido, pelo menos na leitura que eu faço, discutir política a partir do Vátimo, primeiramente discutir essa ontologia, né? Então, assim, como o senhor fala, na ontologia a gente já vê essa dinâmica política do pensamento do autor, porque a crítica se dá pelo fato de ter sido encontrado, vamos dizer assim, ou elaborado um fundamento que está acima do homem e que depois regula toda a ação humana, né?
Então como é que a gente consegue fazer alguma coisa do ponto de vista horizontal se já vem tudo verticalizado e apresentado de cima, né? Então, nesse sentido, discutir o Platão parece que já é colocar em pauta a política, quando a gente busca colocar em pauta aquilo que seria o conceito de verdade, né? Ou os fundamentos da verdade. Mas aí também, quando o Marx entra em cena aqui, é bem interessante, porque ali o ponto de referência porque o Marx também vai ter o marxismo tem uma ideia de síntese, né? Uma síntese de história, porque aquela 11ª tese contra Feuerbach parece que é o miolo, né? Uhum. Até aqui foi uma contemplação do mundo, mas o necessário é a transformação. Então, eu achei bem interessante porque na leitura que a gente faz do marxismo, a leitura convencional, é uma ruptura com o pensar metafísico, né? Porque assim, ó, até aqui foi só contemplação, mas é preciso embarcar na história, né? O negócio agora é a história. Só que o Vátimo disse que até aqui a gente vê um limite, né? Porque ele cita o Lenin, aliás, o senhor traz uma citação do Lenin, e é interessante porque diz assim, ó, o pensamento de Marx ele é a verdade, né? Assim, é como se tivesse alcançado esse status. E aí a gente vai entender um pouco daquilo que o Nietzsche fala bem mais à frente, não sobre o Marx, né? O Nietzsche não, Heidegger fala sobre o Heidegger fala sobre o Nietzsche, mas que também se aplica aqui, é que aquilo que é crítico à metafísica em algum momento parece se tornar um outro tipo de metafísica, né? Então aquilo que deveria ser a crítica marxista de dizer, ó, até aqui se contemplou, vamos transformar, essa ideia da transformação se tornando a verdade, é como se a gente caísse na mesma cilada, né? Vai ter sempre uma verdade acima do homem a modelar a própria conduta, né? Então é interessante porque quando a gente alinha Platão e Marx, parece que o caminho que o Vátimo diz aqui para nós é, ó, até aqui eu vejo uma cilada em relação à ontologia, né? E aqui eu vejo uma sombra, né, que não tem nada a ver com o seu texto, quer dizer, tem umas citações dele também, mas assim, a história que o Zizek faz sobre o marxismo, né, a crítica que ele faz ao marxismo também, que ele diz assim, ó, vocês estão dizendo que Marx botou Hegel de cabeça para baixo, mas na verdade não é bem assim que acontece, né? A gente vê uma linha de idealismo até no marxismo, né? Embora dizer isso seja arrumar um conflito grande, mas até aí a gente vê isso, né? Então, nesse sentido, esses dois autores parecem coincidir um pouco, no sentido de que esse pensamento mais crítico, em algum momento, tende a se tornar um pensamento dogmático, né? Então, nesse movimento de se tornar um tanto quanto dogmático, parece que a gente embarca na mesma cilada que já aparecia lá nos escritos do Platão, né? Tem que ter uma verdade acima para regular tudo. Então é um debate interessante porque até em setores considerados críticos a gente vê a mesma tendência a um fechamento, né? É interessante porque caminhar com Platão e caminhar com Marx, à primeira vista, parece uma oposição, mas na leitura que o senhor faz é como se também fosse pertinente uma crítica à crítica marxista, né? Então tem essa dinâmica. Talvez a gente pudesse usar aqui a expressão, ou as expressões, né? Tem uma metafísica, digamos assim, de caráter transcendente e outra metafísica mais imanente, mas não deixaria de ser uma metafísica no sentido de que se encontraria, de alguma maneira, na leitura que o Vátimo faz do Marx, se encontraria a verdade aqui dentro da história. É por isso que o próprio Vátimo vai dizer, interpretando, né, aquilo que está na 11ª tese sobre Feuerbach, né, que, embora Marx diga que até agora a filosofia ela contemplou, chegou a hora de transformar a realidade, aí o Wagner vai dizer, né, talvez seja a hora exatamente de interpretar a realidade. É por isso que a influência do Heidegger se faz aí muito clara, porque a interpretação ela se dá sempre dentro de um horizonte, digamos assim, contextual, né? A questão da expressão lá do Heidegger, o Dasein, né? O ser aí ele está sempre lançado dentro de um contexto específico, com as situações peculiares, né? Desse mesmo contexto. E nesse sentido a interpretação ela é sempre dinâmica, ou seja,
mesmo na história não se chega a uma verdade, né, como o Lenin disse em relação à perspectiva de Marx, né? Então, o Vattimo seria crítico nesse sentido, e ele vai dizer exatamente que a raiz, digamos assim, do problema do comunismo real estaria exatamente aí, né? Mesmo existindo uma crítica, digamos assim, uma metafísica à la Platão, né, acaba existindo uma espécie de metafísica imanente, porque achou-se que a verdade teria sido descoberta, né, de uma vez por todas, e aí a verdade única, ela vai ser, na leitura do Vattimo, ela vai ser eminentemente violenta, né? Tem até uma citação de um autor que eu faço aí, que diz que o ontologista débil, né, o ontologista na perspectiva do Vattimo, não é que ele critique, né, essa verdade única porque ela seria logicamente incoerente, não por isso, mas o ontologista débil tem certeza que a verdade única ela é injusta e ela é violenta, né? Ou seja, as consequências dessa concepção, digamos assim, teórica, elas vão ser expressas, essas consequências, no mundo da prática, ou seja, no mundo cotidiano, ou seja, no mundo da política. Então, um modelo de política que seja mais democrático e emancipatório, ele passa necessariamente por uma concepção de verdade que seja diferente dessa, digamos assim, amarrada à metafísica, seja nessa perspectiva transcendente, seja nessa perspectiva, digamos assim, de caráter mais imanente, né? Não é que Vattimo abandone a verdade, mas ele vai falar muito mais de verdades que são fruto de um diálogo, de um debate, de uma discussão. Inclusive, ele vai dizer que aquilo que se chama de diálogo em Platão, né, na verdade, se a gente for analisar bem, não existe nenhum diálogo em Platão. Porque nos textos, lá onde existem vários personagens, sobretudo a maioria dos textos, Sócrates é o personagem principal, né? Ele dialoga com muitas pessoas, com muitos personagens, mas no final das contas, o que vai prevalecer é sempre a ideia que Platão está querendo passar, né? Então, embora exista um diálogo aparente, mas a verdade já está ali, né? A verdade que Platão quer. Então, ele diz que não existe o Vattimo diz que não existe um verdadeiro diálogo nos diálogos de Platão, né? Porque existe o diálogo onde existe a abertura para que o resultado, né, que seria uma verdade sempre histórica e sempre limitada, ele seja a consequência exatamente dessas discussões, né? Ou seja, a verdade a que se chega historicamente, ela traz consigo, né, digamos assim, as várias vozes que estão nessa ágora do debate político. E aí a gente vai perceber assim que se de um lado tem a metafísica como referência para a política no platonismo, né? Quando a gente vê no marxismo tem uma grande contribuição porque assim traz a construção, a verdade da política pelo menos e a verdade se a gente puder falar de uma verdade assim, ela se constrói nos limites concretos da história e das condições de vida, né? Então assim no concreto da vida que a verdade se constrói, né? E a política da mesma forma. Então, parece que aqui, na leitura que o senhor faz, esse contraponto entre Marx e Platão, apesar que nem dizia o Camus, né? Inteligência e cada falso, né? Tem uma cilada ali no meio, tem um risco de cair num buraco. Parece que essa entrada de Marx na leitura que o Vattimo traz é fundamental para a gente começar a interpretar duas coisas. Primeiro, a experiência real do socialismo, né? Aquilo que é o socialismo real, como se costuma chamar, e ao mesmo tempo o embrião do que depois vai ser chamado por ele de pensar débil, né? Esse pensamento mais fragilizado. Porque a entrada de Marx traz a crítica e ao mesmo tempo a possibilidade do limite, né? Porque assim a gente pode cair num outro tipo de metafísica, como o senhor bem apresenta, mas ao mesmo tempo é o pilar de onde vai nascer essa possibilidade de leitura, né? Então, Exato. o socialismo, o que é o socialismo à luz do que
o Vátimo está propondo aqui. E aí tem o que se costuma chamar, né, de comunismo hermenêutico em Vátimo, né? Então essa dinâmica de uma leitura interpretativa diferenciada aqui. É interessante porque a gente vê como isso aqui é uma influência de outros autores, né? Como o capitalismo gera um imaginário coletivo, né? Assim, o capitalismo gera isso. Não, o Arthur ali querendo participar da live. Você vem. É como se fosse assim, não tem saída, né? Não tem saída. E é interessante porque eu conversando com uma professora amiga minha, ela disse que falando de socialismo e tal, e aí um aluno dela disse assim, professor, esse seu socialismo não dá certo, não. E aí ela perguntou para ele, sim, onde foi que o capitalismo deu, né? Onde é que o capitalismo dá certo? Mas essa ótica que a gente perde de vista, a gente perde de vista esse teor crítico em relação ao capitalismo, né? Porque se tem um imaginário aqui. E uma dos pilares desse imaginário é justamente a experiência real do socialismo, né? O capitalismo se apropria dessa queda para dizer que é inevitável, né? Inclusive, tem o fim da história e o último homem, que nasce justamente aqui, né? O fim da história e o último homem é justamente a possibilidade de que o capitalismo tenha a última palavra e tal. Mas aí o Vátimo propõe uma ruptura quando ele diz é possível interpretar a partir de duas vias, né? Uma é essa histórica, inclusive partindo do próprio Marx, né? Quando se a verdade é construída e a verdade é encontrada a partir da própria história, ela vai ser limitada na história. Se isso for verdade, né? Até um paradoxo. Se isso é verdade, então a experiência real do socialismo também deve ser interpretada como algo limitado e histórico. Nesse sentido, ela não se fecha nela, né? Ela se abre a novas possibilidades e reinvenções, né? Inclusive o Zizek trouxe agora na pandemia, né? Covid-19 e reinvenção do comunismo. Nessa dinâmica de reinvenção, é uma coisa que parece presente nessa filosofia do Vátimo, né? Eu vejo os limites, mas não quer dizer que sepultou o que está se propondo. Simplesmente aquela forma não atingiu o que se esperava, mas não se encerra enquanto possibilidade, já que estamos numa história que sempre se abre, né? Então, partindo também da 11ª tese, né? Eu interpreto e, ao mesmo tempo, tento transformar, né? Então, parece que o Vátimo já coloca a gente aqui, o seu livro também coloca a gente aqui num debate que vai nos aproximando mais até do próprio Brasil, né? Já que aqui, quem não foi chamado de comunista nos últimos 6 anos que nem uma professora que eu tinha. Quem não foi chamado de comunista, boa pessoa não deve ser, né? Porque assim é sempre assim. Então, parece que se aproxima mais, né? Então, como é que se dá essa torção no comunismo, né? Que é o título do seu livro. Como é que pode se propor essa torção? Eu diria que, assim, a partir da sua fala, né? E também a partir da pergunta, é interessante porque talvez a ideia de que durante um tempo o mundo foi apenas contemplado ou interpretado e agora ele precisa ser transformado, me parece que na leitura de Vátimo o problema é exatamente uma ruptura entre essa interpretação e essa transformação, né? Então, ele propõe, digamos assim, no meu entender, e aí a influência de Marx, essa transformação, mas que ela seja sempre acompanhada de uma interpretação, né? de uma leitura, de uma hermenêutica, né? A crítica, talvez, de Vátimo, ela vai muito mais na direção do marxismo, ou de um certo marxismo, porque o marxismo também é muita coisa, é muito complexo, né? Do que a crítica, propriamente, digamos assim, a Marx, porque na crítica ao programa de Gotha, Marx vai dizer a certa altura, né, quando alguém pergunta de como seria, né, esse comunismo, né, de que Marx fala pouco em comunismo, né, se a gente for pegar os textos de Marx, poucas vezes ele se refere ao comunismo, mas ele diz que
não dá para, ele não tem como definir, porque ele diz que não é profeta, né? Ele tenta fazer um pouco a leitura mais baseada numa perspectiva de caráter mais científico, né? Entendido científico aqui, no sentido de um embasamento, né? E se algo não aconteceu, ele não poderia dizer como seria, né? Então, assim, esse comunismo real, que é um dos grandes debates, né? Se ele é resultado daquilo que estava em Marx, ou se o comunismo real, de algum modo, distorce o que estaria em Marx, né? Se Marx concordaria, por exemplo, com o comunismo real ou não, se Marx concordaria com Stalin ou não, né? Muitos dizem que provavelmente não, sobretudo pela política totalitária, mas eu diria que a torção no comunismo, né? Inclusive no final do livro eu digo assim, se não se cairia no risco disso parecer uma espécie de distorção, né? Para além de torção. Torção é exatamente no sentido de que alguma coisa precisa ser torcida ou desviada e sair daquele caminho, né, de uma verdade que foi encontrada, embora teria sido encontrada entre aspas, né, dentro da história, e se encontra uma verdade única, seja fora, seja dentro da história, ela vai ser injusta e ela vai ser extremamente violenta, como foi a experiência, obviamente, do stalinismo, né? E aí você colocou uma coisa muito interessante, que era antes da queda, né, do socialismo real, antes da queda do Muro de Berlim ali como símbolo, né, em 1989, você tinha ainda um debate ali na época da Guerra Fria, né, uma discussão, né, com toda a propaganda dos dois lados, né, se exaltando e denegrindo de alguma forma a outra perspectiva, mas você tinha uma outra alternativa crítica, né? Quando você tem essa experiência, digamos assim, de derrocada do socialismo real, que fica só o capitalismo, falta essa outra dimensão alternativa crítica, né? Que esse é o grande problema, porque aí se teria chegado a uma verdade, né? Que é o que o Fukuyama vai dizer, né? O fim da história, né? E o último homem, nós chegamos ao fim da história, porque não existe mais alternativa, né? O mercado, o capitalismo, o neoliberalismo agora desvelou para o homem toda a verdade. E aí o problema exatamente da verdade, que ele vai dizer que a verdade única, ela é extremamente violenta. Eu diria que a partir do texto Et Como, né? Eis o comunismo, é que o Wagner vai começar exatamente a apresentar aquilo que eu vou chamar de torção, né? Essa expressão torção é uma expressão minha, né? Uma torção do comunismo, que o Wagner usa é o comunismo hermenêutico, e essa torção é exatamente ligada à ideia do Alain Badiou, que é um francês, que tem um livro em que ele vai tratar da ideia do comunismo, né? O comunismo real, digamos assim, ele caiu, mas a ideia do comunismo ela pode ser resgatada, né? Mas é preciso haver uma torção para que o comunismo pensado a partir de agora, ou a partir de agora, quando eu digo agora, depois da queda do socialismo real, não pode ser pura e simplesmente uma repetição da experiência comunista que aconteceu, mas baseado nos princípios de uma perspectiva política comunista, e aqui o comunismo, quando o Wagner chama de comunismo hermenêutico, né, o comunismo interpretativo, e que eu vou falar de uma torção no comunismo, é exatamente um comunismo que não seja sedento da verdade, da verdade única, né, porque ele se tornaria também violento. Então precisaria exatamente de uma outra concepção, eu diria, ontológica, né, e inevitavelmente hermenêutica, como o Wagner vai chamar, exatamente para que se pudesse repensar o comunismo, né? Ou se tornar comunista outra vez. Né? E o que o Wagner vai chamar de comunismo na dimensão hermenêutica, né? Juntamente com o Zabala, que é um filósofo espanhol, os dois que escrevem um livro, Comunismo Hermenêutico, e que acho que o Zizek também vai falar nessa perspectiva, você lembrou bem, é exatamente um mundo onde exista as relações elas sejam mais solidárias, né? Onde existe uma política efetiva de diminuição da desigualdade, onde exista uma economia, né, que pense nos menos favorecidos, e a ideia do comunismo seria
por aí, né? A ideia de um comunismo torcido ou hermenêutico, né? E aí, assim, de alguma maneira, o título do meu livro ele é provocativo, né? Até porque essa palavra comunismo parece que já se aceitou como se fosse uma espécie de monstro, né? Sem que se discuta o que seria isso, né? Sem que se pegue as bases de uma perspectiva mais comunista que é anterior a Marx, né? Que a gente encontra, por exemplo, em muitos textos bíblicos, a ideia de uma comunidade que viva essa economia mais solidária, que viva mais essa dimensão da partilha, né? E aí nós perdemos de vista, se nós abraçarmos, né, essa ideia de um comunismo como um monstro, essa perspectiva crítica que você coloca aí, né? Parece que não há alternativa. Então seria preciso resgatar, mesmo que a partir de uma torção, para que se possa fazer exatamente essa crítica, né? Estava pensando agora um pouquinho antes da live, né, em alguma coisa que eu li ontem, dizendo no Brasil o liberalismo, o neoliberalismo funciona, está funcionando bem, né? Funcionando bem para os Paulo Guedes da vida, né? Para os ricos. Mas a gente constata, por exemplo, os números dizem que são 116 milhões de pessoas no Brasil em insegurança alimentar, isso significa mais da metade da população, né? E mais de 19 milhões, quase 20 milhões de pessoas literalmente passando fome. Né? Significa dizer que o liberalismo está funcionando. O neoliberalismo é exatamente isso, isso é o reflexo. E me parece que a crítica de Wagner ela é extremamente eficaz, né? Quando ele diz assim, que quando se encontra essa verdade, né, que aí é a verdade do neoliberalismo, essa verdade ela acaba sendo extremamente violenta, talvez violência maior, né? Talvez igual, mas não existe a violência maior do que a fome, né? E aí a violência contra o planeta, né, me parece assim uma consequência muito clara desse sistema do neoliberalismo, do capital, do livre mercado, que se apresenta como a verdade última ou como o fim da história, né? Onde nós podemos contemplar o último homem, não existe o último homem, não existiria mais nenhuma alternativa. Eu acho que esse resgate político a partir, né, dessa expressão, dessa palavra, ele é necessário, porque o que marca a política é o que já na filosofia antiga Platão já chamava de agô, né, que é esse embate. Não existe política sem embate, né? E é preciso firmar posição, né? E aí o que o Vatman chama de comunismo hermenêutico, e aqui a gente chama de um comunismo que precisa receber essa torção, nada mais é do que abraçar de alguma forma esse termo e dizer que por trás desse termo, muito mais do que um monstro, existe a possibilidade de uma política mais justa do ponto de vista das relações sociais. E vendo como o capitalismo, as coisas funcionam, né? Porque o senhor falou de tudo isso, né? Falou da insegurança alimentar, falou da quantidade de pessoas passando fome mesmo. E no meio desse contexto, 41 pessoas entraram no rol dos bilionários, né? Então, assim, é uma demonstração de como o neoliberalismo funciona. Na verdade, eu faria só um pequeno acréscimo, ou usaria fazer um pequeno acréscimo. Assim, o neoliberalismo funciona no Brasil, você vê que isso é verdade pelo fato do presidente que aí está não correr nenhum risco de sair, né? Porque assim, por quê? Porque é uma marionete no jogo do mercado, né? Então, e a dureza do capitalismo, né? Aquilo que antes era descartado, né? Tem até uma charge do Desenhos do Nando, né? Desenhos do Nando é uma página no Instagram que faz umas charges politizadas, né? E aí ele tem uma que é os ossos ali no lixeiro e o pessoal pegando, aí depois tem um cara lá e uma plaquinha com um valor, né?
Então, até aquilo que era descartado, quando chega um momento que pode gerar lucro, é apropriado, né, pelo capitalismo, se apropria, né, na verdade, disso. Mas voltando um pouquinho para a torção no comunismo, no aspecto positivo, mas tem um aspecto negativo, né, porque assim, quando eu pego o seu livro, é claro que eu lhe conheço, né, já faz muito tempo, então eu entendi logo o que seria a torção no comunismo, mas do ponto de vista negativo, não negativo do seu livro, mas de como o termo pode ser entendido também, eu poderia pegar essa propaganda capitalista, porque assim, no momento que, enquanto o mundo é dividido entre duas perspectivas, né, ali a Guerra Fria, aquele período todo, a gente vai perceber o seguinte, um aspecto, um lado do mundo vai justificar os seus fracassos no outro, né? Então é como se fosse assim, por que que o mundo ainda não é feliz? Porque tem um comunismo ali do outro lado. Aí do outro lado por que que o mundo não é feliz? Porque tem um capitalismo explorando todo mundo ali. Então a queda de um desses mundos aí, né, a queda do que é o socialismo real, terminou escancarando todas as contradições do próprio capitalismo, né? Como se fosse assim, bom, não tem mais em que se apoiar para você justificar os limites. Então acontece isso. Mas nesse contexto que nós vivemos, o uso do termo comunismo e o uso da falência daquilo que foi o socialismo real é também uma torção. Pelo menos eu entendo também como uma torção. No momento que eu pego a realidade ali e a interpreto a partir do seu fracasso, né? Uso o fracasso como possibilidade de leitura. Então não é viável, não seria viável o socialismo, não seria alcançado. Eu tenho uma dificuldade com a palavra, com o termo comunismo, não é nem pelo comunismo, é porque justamente na tradição de Marx mesmo assim você encontra uma dificuldade para definir, né? Assim você encontra poucas palavras sobre isso. Mas assim, o socialismo seria inviável porque quando foi realizado fracassou. Então aqui seria uma torção, né? A gente teria uma torção, que é justamente uma propaganda contrária. E aí o outro lado, que é justamente uma torção, seria, como o senhor está propondo a partir do Vátimo, uma ressignificação da experiência, né? Eu posso pegar a experiência, mas ela não tá fechada, ela está sempre se abrindo a novos formatos, né? Então, nesse sentido, pela própria dinâmica da história, seria, na leitura que eu faço do seu livro, uma reivindicação do poder do próprio marxismo, né? De que tudo é inteligível à luz da história, então se isso funciona, a própria experiência que falha, ela vai ser interpretada à luz da própria história. E no momento que eu construo essa interpretação, eu posso propor um direcionamento, né? Posso construir direções novas aí. E o senhor falou do não voltar, não repetir, e aí eu lembro do Walter Benjamin, né? Ele diz toda expectativa messiânica é como se parasse a história, né? A humanidade para quando a gente dá vazão a expectativas messiânicas, sejam elas políticas também, né? Então esse messianismo político termina por paralisar, vamos dizer assim, as possibilidades dentro da história. E aí quando a gente olha o caso Brasil é que seu livro se torna muito muito atual porque embora tenha, eu acho que tem coisas aqui que a gente pode dialogar tranquilamente com o período contemporâneo, porque quando fala de capitalismo, de uma maneira muito simplista, né, mas assim, para não aprofundar muito esse debate, quando se fala de capitalismo, está se propondo assim, o Estado é pequeno e o mercado direciona. Então, oferta, procura, por aí vai. Então, tudo vai depender disso daí. Então, a diminuição do Estado seria uma das marcas do capital, né, dessa cultura capitalista. Então, e quando vem a pandemia do Covid, a gente percebe que as grandes economias do mundo, o Estado tem que salvar o mercado, né? Que aí é um ponto que o Zizek se apoia, né? O Zizek vai dizer, bom, isso é uma demonstração de que o capitalismo é, de fato, um grande parasita, né? Porque, assim, abdica do Estado enquanto não precisa, né? Porque o próprio Estado já foi engolido pela estrutura do capital. E aí é uma crítica também à esquerda, né? Porque a gente imagina de uma maneira muito, muito simples, assim, fortalece o Estado para que ele possa fazer um tipo de enfrentamento do mercado, né? Um Estado forte teria autonomia diante do mercado
mas na verdade o próprio Estado já é instrumento dessa dinâmica de mercado, né? Então tem esse ponto que o Zizek apresenta e que mostra justamente uma variante nessa leitura do Capital, né? De poder, inclusive, se apropriar de coisas que são consideradas nitidamente de esquerda, né? Para salvar a própria dinâmica, então se apropria daquilo que anteriormente é criticado, né? Então o Estado abre mão para salvar o mercado, mas depois o mercado reivindica o poder sobre o próprio Estado, né? Então essa tensão que a gente percebe que mostra que, pelo menos enquanto valor, a gente continua percebendo que a força do Estado e o poder dado também à população garantiria uma reivindicação contra essa estrutura tão perversa do capital, né? Então, isso aqui também caberia num formato de torção, né? É melhor torcer o comunismo do que torcer o capitalismo, né? Nessa leitura que o senhor está fazendo aqui na sua obra. Embora o capitalismo viva se torcendo para se adaptar, né? Mas, assim, seria interessante a gente fazer esse mesmo movimento. A gente já falou muito sobre isso aqui, mas eu queria destacar um ponto aqui que o senhor traz. Já são 56 minutos, o tempo voa, mas assim, está no seu capítulo 2 ainda, na página 87. Da página 87 para frente, o senhor fala especificamente sobre o comunismo. E aí o senhor usa o comunismo enfraquecido, o comunismo frágil como comunismo hermenêutico, e esse último ponto, comunismo hermenêutico e tradição marxista. Esse ponto aqui está nessa página 115, por exemplo, fechando aí para abrir essa outra parte que evoca a tradição marxista. O senhor fala assim: no comunismo hermenêutico sobressai-se não só o intuito teórico da releitura de um projeto que remonta a Marx e que ao longo da história do marxismo esteve no centro de disputas que pretendiam seu modo de se apresentar, cada uma como se fosse a verdadeira interpretação, mas o propósito prático político de responder demandas urgentes de uma cultura que tem reivindicações plurais no seu cerne. Eu estou trazendo isso aqui na página 115 porque a gente falou no início, e o senhor já mencionou, essa dinâmica que existe entre pluralidade e pensar frágil, né? Parece que o pensar frágil seria no autor pensar frágil, desprovido daquela moralidade que interpreta o mundo, desprovido de uma verdade que se deseja absoluta, então abriria um espaço horizontal profundo de valorização do diverso, né? Do diverso. Então a gente estaria diante de uma filosofia política que faz uma frente absurda ao que a gente vivencia hoje no nosso país, por exemplo. Porque enquanto a gente vê a Damares, né? Menino veste azul, menina veste rosa, aí depois aquela história da castidade para os adolescentes e tal. Então, assim, essas reivindicações religiosas dentro da política presentes aqui nesse governo terminam anulando possibilidades do diverso, né, que compõe essa própria história aqui. Mas aí vem uma provocação que não está no seu texto, mas está a ver com outros debates que a gente já teve aqui. Porque o que a gente chama de bolsonarismo, e eu tenho até repensado esse negócio de chamar de bolsonarismo, porque o que a gente está chamando de bolsonarismo é muito mais antigo que Bolsonaro e esse povo dele, né? Na verdade, Bolsonaro é simplesmente o fruto de uma história que nunca se releu, né? Nunca se interpretou. Então, assim, como é que a gente poderia falar de comunismo hermenêutico, de pensar frágil numa estrutura totalitária como é a estrutura brasileira? Porque quando eu falo totalitário aqui no Brasil, eu falo dessa leitura, dessa construção racista, né? Porque racista, classista e de gênero também. Porque o Brasil foi construído assim. O Brasil é como se fosse um grande bloco, né? Um grande bloco que tem ali o racismo, a misoginia e o classismo, né? O ódio à pobre ali, tudo ali na base, tudo foi construído a partir disso.
Então, assim, como é que esse pensamento frágil poderia debater com essa base tão sólida de desigualdade que é o que constitui esse país chamado Brasil? Você pontuou muitas questões aí nos seus comentários, né? Que se conclui com essa pergunta, com essa questão, que eu diria que é uma questão central, né? Assim, que deve ser feito, você faz depois da leitura do livro, né? Se a gente fala de política como embate, né? Como enfrentar a força, ou a força com a fraqueza, né? Me parece que aí o resultado desse embate já estaria previamente definido como a vitória, obviamente, da força sobre a fraqueza. Talvez essa seja a grande questão, digamos assim, para um debate em torno desse texto. Eu diria que, assim, talvez seja inconcebível pensar a política sem a ideia de força e sem a ideia de poder. Mas lembrando aqui, talvez, do Michel Foucault, que vai falar do biopoder, vai falar da biopolítica, né? Ele não elimina a ideia do poder, assim como o Vadimo, eu diria, não elimina a ideia de força, só que agora o poder, seja em Foucault, seja a força em Vadimo, vai ser uma força que vai ser difusa, digamos assim. É uma força que é difusa no sentido de que aquilo que você colocava como pluralidade, né? Digamos assim, as vozes plurais participam dessa força ou desse poder, e quando a força ela é difundida, né, dá a ideia de que ela se enfraquece. Se a gente pensar em termos talvez de física aqui, vamos pensar aqui no Big Bang, né, na grande explosão inicial, e aí quando o universo começa a se expandir, obviamente no início, né, a força ou a quantidade de energia, né, concentrada ali, é claro que no início a explosão é muito forte. Se a gente pensar na expansão do universo hoje, ela é bem mais lenta, mas a força, digamos assim, de alguma maneira a ideia de força continuaria lá, né? Então eu diria que aquilo que se chama de enfraquecido, né, que acaba sendo termos provocativos, né, até para provocar mesmo o debate, não é prescindir daquilo que é próprio da política, né? Mas é prescindir de uma força que seja concentrada. Significa dizer prescindir de uma verdade que seja a verdade única. Por exemplo, Watman não vai dizer, né, que a verdade deve ser desprezada, né? Mas no outro livro que eu escrevi é intitulado A Verdade Frágil, né? Ou poderia se traduzir melhor, né? Pega no termo de Watman por verdade debilitada ou enfraquecida. Mas eu diria que o Vatmo usa esse termo também para incluir dentro da política aqueles que historicamente sempre foram chamados de os fracos da história, de os fragilizados da história, no sentido de que uma nova construção política ela passaria, nessa perspectiva, necessariamente pela participação ativa desses fragilizados. Nesse sentido que é possível, digamos assim, um embate entre a fraqueza presente, digamos assim, como resultado de uma força que é difusa contra uma força ou uma verdade que é concentrada, né? Você falava aí da questão das dificuldades, que eu achei bem interessante, de a gente não encontrar em Marx, por exemplo, uma definição, né, muito clara do que seria o comunismo. E eu acho que, por um lado, se isso é difícil para a gente que fica procurando, por outro lado, eu acho que é uma sacada muito grande do Marx, porque, do contrário, seria uma espécie de contradição, né? Ou seria uma construção de uma espécie de utopia, como fez Platão na República ou Thomas Moros, né? Então, como ele não experimentou isso na história, como a história não demonstrou isso, não teria como ele dizer o que era, né? O que Marx viu, assim, que ele achou mais parecido com o que seria uma experiência comunista muito interessante, e que ele vai elogiar muito, é a experiência da Comuna de Paris, né? Quando os trabalhadores ali tomam a cidade de Paris, em 1871, né? Mas vai demorar ali, eu acho que em torno de 2 meses, depois vão ser massacrados. Mas é a experiência que Marx tem, digamos assim.
Então, a experiência histórica do socialismo real, como você colocou, né, mostrou exatamente essa ideia de também de uma força concentrada digamos assim, na burocracia do partido, né? Essa dificuldade aí, talvez, de a gente entender também o termo comunismo. é, e aí, quando eu coloco uma torção, né, a partir, digamos assim, da perspectiva hermenêutica de Vátimo, talvez a palavra hermenêutica ela seja mais tranquila para um debate na história, né? Enquanto que a palavra torção ela vai provocar muito mais inquietação e talvez muito mais críticas, inclusive dessa perspectiva de esquerda. E para mim a ideia de torção aqui é exatamente algo que é possível fazer, né, dentro de uma perspectiva política que não é rígida, que não é sólida. E se dizer que não é rígida, que não é sólida, é exatamente dizer que não é metafísica, que não é estável, é que vai dialogando, né, com o modo como o ser, né, para falar da ontologia, ele vai aparecendo ao longo da história, né? Se a gente pensar, por exemplo, no Brasil, né, trazendo um pouco para a política mais concreta, né, na experiência dos governos ali de esquerda, se a gente pensar, por exemplo, no governo Lula, a gente pegar os números, né, assim, das políticas sociais, dos investimentos na economia, a gente vê realmente uma diferença muito grande, e uma melhora, né, na vida de muita gente. Mas isso não significa dizer que a gente não possa fazer, nem deva fazer, por exemplo, uma crítica, né, a certos limites também, né? Talvez exatamente para a gente não cair na ideia de que ali nós tivemos a verdade ou temos a verdade e é a solução para todos os problemas. Eu acho que o diálogo ele é exatamente constante. É nesse sentido que é preciso ter uma linha política, uma perspectiva política, uma definição, entre aspas, mas ao mesmo tempo abrir a possibilidade para uma certa torção, né? Aí você coloca uma questão extremamente assim, interessante, mas isso aí não daria, digamos assim, força ao argumento, digamos assim, dos capitalistas que dizem que realmente precisa torcer ou distorcer ou dissolver, né? Pode ficar em vários termos essa experiência comunista, mas talvez manter essa ideia de uma rigidez seria manter a mesma perspectiva que o capitalismo mantém e seria insistir numa espécie de verdade. É como se dissesse assim, vamos para o embate, mas para irmos para esse embate, né, temos que ter uma postura, talvez seja loucura para muitos, que nós vamos para o embate mais enfraquecidos. Mas mais enfraquecidos não significa dizer que nós perdemos algo da força inicial. Simplesmente nós fizemos com que essa força ela se tornasse difusa, no sentido de que os enfraquecidos também participam desse embate. E talvez na fraqueza se encontre alguma resposta exatamente como alternativa para esse sistema, né, que dá ênfase exatamente aos fortes, aos ricos, aos bilionários, né, a vitória a todo custo, a concorrência, a meritocracia. Então, um comunismo torcido, né, seria exatamente uma oposição a tudo isso, de alguma forma. Uhum. Porque aí vem um outro ponto, essa entrada do Vátimo e de sua filosofia, né? Sobretudo aqui no século XXI. Bom, tem uma coisa muito séria que é o seguinte, no cinema, eu falo de cinema, eu só lembro do Zizek, né, que é quem mais comenta. Depois do Zizek eu digo, bom, se Zizek faz isso, dá para fazer também, então estou mais tranquilo, né? Ele é muito Zizek é conhecido no mundo todo e está falando de filme, então dá para a gente fazer isso com tranquilidade, né? Aí, os Jetsons, né, aquele desenho futurista ali da década de 70, 80, que dizia que o futuro seria... Aí tem uma visão de futuro, né? E depois a gente vê Exterminador do Futuro, outra visão de futuro, só que aí já mais pessimista, né? A gente percebe que isso no cinema, na produção cinematográfica, vem ganhando muita força, que é isso que chama futuro, ou chama de pós-apocalíptico, né? Dizer assim, depois do apocalipse e tal, ou então distópico, né? Tem essas duas expressões aqui. Embora chame de pós-apocalíptico ou de distópico, a verdade é que isso revela uma percepção inconsciente de que o futuro é algo ameaçado, né?
essa mudança dos Jetsons ali, que era o futuro harmonioso com as máquinas, até um futuro que passa pelo Exterminador do Futuro, Matrix, essas coisas que mostram uma desintegração daquilo que pode ser chamado de humano, né? Isso se torna pertinente perceber e alinhar com o que está sendo falado aqui, porque o capitalismo gerou para quem está nesse momento da história a percepção de que o futuro é mais ameaçador do que pacífico, né? Tem mais ameaça do que sinais de paz no futuro. E aí a gente vai percebendo que quando fala sobre isso, as ameaças são construções do próprio capitalismo, né? Porque assim, o capitalismo impõe uma forma de relação predatória com a natureza, e aí a gente vê que inclusive o Zizek comentou isso há algum tempo, né? O Covid-19 é materialismo puro, segundo o Zizek, né? Porque ele vai dizer o seguinte, é a resposta da natureza, mas não é uma resposta do ponto de vista da nova era, né? Assim, eu entendo que até uma crítica assim ao Leonardo Boff, né? Assim, o negócio não é a natureza reage, não, é porque o capitalismo chegou num limite tal que a gente começa a liberar coisas ameaçadoras por conta dessa relação mais predatória, né? Então é como se fosse o limite da exploração do capital sobre a natureza. Pronto. Não é uma vingança da natureza, né? Uma vingança no sentido de não é uma vingança, né? A natureza se vinga, né? Mas é uma consequência dessa ação predatória do capitalismo. E aqui a gente tem dois autores de peso, né? Tem o Leonardo Boff, que escreveu várias coisas sobre isso, falando de a revanche da Mãe Terra, a vingança da Terra e tal. Mas o Zizek diz, não, meu amigo, isso é materialismo puro, isso é resultado do limite da exploração, né? Então, esse limite da exploração gera uma perspectiva negativa de futuro. Pronto. Quando a gente fala de perspectiva negativa de futuro em relação ao capitalismo, então a gente pode perceber, então, na leitura que eu estou fazendo, que esse comunismo hermenêutico ganharia sua força justamente aí. É uma possibilidade que eu vejo. O que a gente está chamando de pensar frágil seria, claro, não corrompendo o autor, nem o seu livro, mas uma possibilidade desse pensar frágil seria justamente a partir da fragilidade da própria estrutura do capital. É a fragilidade de quem está do lado das vítimas da história, dos negligenciados da história, como o senhor bem apresenta, mas também a partir de um olhar mais crítico sobre os limites impostos pela própria dinâmica do capital. E aí a gente percebe como se torna tenso, porque esses dias eu estava conversando com o pessoal e dizendo isso. A gente está vendo os casos de Covid diminuindo, as pessoas aos poucos organizando sua vida de novo. Mas aí vem uma pergunta, o que é que a gente aprendeu com a pandemia? Porque parece que não aprendeu nada, né? Porque vai continuar o mesmo nível de exploração, vai continuar o mesmo nível de degradação da natureza. Então parece que com isso a gente deveria questionar o que está sendo chamado de novo normal, né? O novo normal é o velho, só que depois da pandemia, né? Como se fosse assim, não passou a pandemia, o novo normal é esse. Mas esse normal que não se deixa questionar, né? Porque se a gente fosse fazer uma leitura mais crítica, seria justamente isso. É o modo de vida imposto pelo capitalismo que gerou tudo isso. Então, assim, observar a partir da crítica na leitura que eu estou fazendo é uma das formas de constituir um pensar a partir das fragilidades. Só que aí não fragilidades do nosso lado da história, mas do outro lado, né? A fraqueza de quem, nesse sentido, é hegemônico. Então, seria algo mais ou menos assim, meio que até de guerrilha, né? Vamos dizer assim, seria mais ou menos assim. Pontos frágeis que estão do outro lado também. Então, não está assim no seu livro, mas é uma coisa que apareceu para mim depois da leitura. Apareceu essa dinâmica de que o pensar frágil é sobre as fragilidades que a gente encontra sem a metafísica e sem a referência da moral de Deus e a moral, mas também a partir da fragilidade que eu encontro do outro lado, né? Para mim seria coerente com o que o Marx está falando ali, e o senhor falou o livro todo de interpretação e ação vão juntas, né? Eu não sei como é que o senhor reage a essa provocação, porque é uma provocação que é uma leitura do seu livro, né? O resultado da minha leitura do seu livro. Isso é muito bom, né? Porque
a gente escreve, quando as pessoas começam a ler, vão enxergando coisas que nós também não conseguimos enxergar, e eu achei muito interessante isso que você percebe, né? De fato, assim, conscientemente, quando eu falo de fragilidade, é nessa perspectiva de uma proposta política, né, é frágil nesse sentido de uma força que seja difusa e que não seja concentrada. Inclusive, eu coloco, eu acho que em alguma parte do livro, né, algo que talvez dê para dialogar com isso que você está colocando, né? Se nós vivemos numa ontologia débil, num período em que o ser se mostra fragilizado, como é que é possível um sistema se sustentar a partir da força, como é o caso do sistema capitalista? Isso não seria uma espécie de contradição, né? Um ser que aparece com a força peremptória em meio, ou um ente, né? Em meio a tantos entes que se mostram exatamente nessa perspectiva mais enfraquecida. Mas acho muito interessante porque acho que a pretensão do sistema é exatamente esse, capitalista, de se mostrar sempre forte, mas aí eu acho que a partir da leitura que você faz também do Giz é que é exatamente existe um limite, né? Existe um limite, e aí assim, mesmo que para os capitalistas, no sentido de que aqueles que detêm, né, a, o poder econômico, quer dizer, as forças produtivas, mas isso é um termo mais da época de Marx, né? Porque hoje se fala muito do capitalismo de caráter especulativo, mas enfim, quem detém a riqueza, para eles funcionam, mas funciona o sistema, mas aí você aponta para uma questão que é a possibilidade de a gente começar a perceber a vulnerabilidade desse sistema a partir de uma percepção daquilo que Covid-19, né, apresenta na perspectiva dessa leitura do Zizek, né, que é quando ele vai falar exatamente dessa questão também do comunismo. Ele tem outro livro, né, intitulado, que eu acho bem interessante o título do Zizek, ele tem alguma coisa de paraíso no título, Problemas no Paraíso, né, que ele vai falar exatamente uma perspectiva que em meio ao sistema, né, e acho que ele usa um pouco essa imagem de que alguém num cartaz lá em Wall Street, né, vai levantar um cartaz intitulado assim, erro no sistema, né, erro no sistema, exatamente para mostrar que certamente uma época em que o ser se mostra frágil, né, o enfraquecido, como diz o Watman na leitura do Heidegger e também do Nietzsche, e certamente vai atingir, né, vai atingir o sistema capitalista, ou voltando ao velho Marx, né, o capitalismo ele produz os seus próprios coveiros, e aí existe um limite, né, nos recursos, né, o capitalismo vai sempre se adaptando, mas parece que ele também, o sistema, ele produz, né, ele produz esses enfraquecidos, que talvez essa fraqueza produzida pelo sistema, e aí a gente está voltando também à reflexão do Marx, seja exatamente o sinal de que é possível que esse sistema venha a experimentar também a derrocada, né? Nós poderíamos falar aí de uma espécie para lembrar do socialismo real, de um capitalismo real, né? O sistema capitalista ele é uma experiência histórica, né? E como experiência histórica não é eterno, né? Então, assim, querem sustentar eu uso até o Hayek, né, e o von Mises, exatamente para dizer que eles abraçam essa ideia de uma racionalidade forte, né, do capitalismo, mas que exatamente se abraçasse uma verdade que é a verdade deles, né, que é a verdade do capitalismo, né, colocada como uma verdade única, que traz exatamente esse problema que o Watman vai dizer, que é o problema muito mais do que uma incoerência do ponto de vista propriamente racional, se bem que eu tento mostrar essa incoerência, né, quando eu pego lá o Mises, ele vai dizer que a natureza humana ela tende a sempre mais, a querer sempre mais, né. Eu estava ouvindo essa semana, não, faz algumas semanas eu fazendo um curso com o Safatli, né, lá da USP, e aí ele falando um pouco do Hobbes e também do Spinoza, a gente está na parte de Spinoza agora, mas ele dizendo que o Hobbes, grandes autores da política, eles sempre começam com uma antropologia, né?
a gente pensar no Hobbes, pensar no Maquiavel, né? Tem uma antropologia ali no Hobbes que é que o homem é lobo do homem, né? E ali no Mises tem também uma antropologia para exatamente para dar um fundamento, digamos assim, sólido a uma determinada visão de caráter político. Mas essa questão que você coloca, acho muito interessante. É perceber também que essa fraqueza ela pode ser direcionada à ideia de um fracasso ou de uma fragilidade que vai se tornando cada vez maior dentro desse sistema que quer se pretender sempre forte, né? Então, aí a gente está fazendo uma torção no pensar débil do Vátimo, né? Aqui, possível, bem tranquilo. Professor Maurício, eu queria que a gente falasse agora, quer dizer, de minha parte, por enquanto, né? Por enquanto eu esgoto aquilo que era a proposta, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é que a gente faz para adquirir o seu livro. Eu vou colocar aqui e inverter a câmera para o pessoal ver ele direitinho aí. Deixa eu ver se dá para fazer isso. Aqui parece que não, mas eu ajeito aqui para ver. Então vamos lá. Aqui está aqui a capinha do livro. Olha como ficou bonito. Uma torção no comunismo, ontologia, hermenêutica e política em Vátimo. E a editora é Paco Editorial. Isso. Então, é possível conseguir o livro pela editora, né? Pelo da editora. Basta procurar em conta de forma fácil, tranquila. E também pela Amazon, né? Você digita lá o título do livro, né? Uma atuação no comunismo, ou o nome do autor, Maurício Sandro Lima Mota, e você encontra por lá, né? Infelizmente, assim, eu recebi poucos exemplares, acho que eu falei isso com o Down, né? Acho que não, foram 20, né? E aí, alguns foram distribuídos com amigos, com leitores, com pessoas que participaram do livro. Inclusive, a apresentação do livro é feita pelo Dalmo, né? Agradeço demais, foi excelente a participação no livro. E, assim, muitas pessoas me perguntam, mas, assim, eu praticamente não tenho mais o livro. Tem uns 3 exemplares aqui que eu vou deixar guardado, pelo menos esses 3, né? E depois as pessoas conseguem lá pela Amazon ou pela Paco Editorial, né? É fácil de encontrar, né? Então seria mais ou menos esse caminho para adquirir o livro. O senhor não colocou ainda o link no seu Instagram, ou colocou? Eu coloquei ultimamente. Então, assim, na descrição do Instagram. Pronto. Porque aí, clicando lá, a gente vai direto, né? Então. Vai direto, já direciona para lá, para o. E aí, agora é a hora daquela propaganda, né? Assim, um livro muito interessante porque, assim, tá estruturado em 3 capítulos. E o primeiro capítulo tem claro que o livro todo é um livro de fôlego, né? Mas, assim, o primeiro capítulo é muito, muito interessante porque está dando a base para o que é o pensamento do Vátimo, né? Porque, assim, tem uma evocação sobre Platão, e aí verdade política, e no final do capítulo é a fragilidade da verdade segundo o Vátimo, e aí começa o segundo capítulo com tudo, né? Que é justamente a ontologia débole do Vátimo, o comunismo hermenêutico. E o terceiro capítulo é a guerra, né? As verdades do capitalismo neoliberal sobre a crítica do comunismo hermenêutico. Esse terceiro capítulo, na verdade, se a gente lê capítulos separados, a gente tem uma leitura consistente, né? Mas, assim, o terceiro capítulo é de uma riqueza absurda, né? Assim, ele é muito consistente, né? Então, é uma leitura que vale a pena, é um livro que vale a pena você ter ele aí depois de fazer a leitura e várias leituras, porque é daquele tipo de livro que você não vai ler só uma vez, né? Você lê, aí para um pouquinho, aí vai fazendo pontes com a realidade, depois volta para o livro. Quando pensar, você terminou o livro. Então, é um livro muito bom. E também, além do conteúdo, professor, é bom destacar, assim, é uma coisa que a gente tem observado muito, é o material, né? Assim, um livro... tem uns livros que a gente pega e quando a gente vai abrir o livro parece que não fecha mais, né? Então, assim, o livro muito bem ajustado, livro muito bonito também, além de bom é bonito. Então, é uma leitura que vale a pena a gente ter aí
E é uma honra receber aqui esse livro, Uma Torção no Comunismo, do grande professor Maurício Sandro, que é para nós uma referência. Eu sou de uma geração que foi formada filosófica e teologicamente pelo professor Maurício, né? Então, assim, para mim é uma honra sempre recebê-lo aqui e mais ainda poder me enriquecer com tanta sabedoria, né? Na nossa turma, a gente chamava o professor Maurício de oráculo, né? Quando você não sabe o que é que vai fazer, procura o oráculo que ele ajuda. Pronto, era assim que a gente tratava ele lá, tanto no curso de filosofia quanto no de teologia, né? Então é uma referência para toda uma geração de estudantes de filosofia e também de teologia. Embora hoje eu me considere afastado, um pouco afastado da teologia, mas quando eu lembro com muito carinho das aulas do professor Maurício, inclusive fazer uma provocação, porque Penseiro Déboli, do Vátimo, tem influenciado muitas leituras da teologia da libertação, né? Recentemente, até a releitura do capítulo 2 de Filipenses, à luz do Penseiro Déboli, do Vátimo. Então, é um autor que passa por outras linhas, né? Não só a filosofia, mas também tem influenciado uma tendência de teologia, né? Então, isso é muito Também é interessante. influenciado pela teologia, né? Tem um livro lá, Também justamente. Sociedade Transparente dele, que ele vai falar exatamente do tema da encarnação, né? Desse Deus que se torna frágil. Pronto. Ali a teologia, para influenciar, de alguma forma, influencia também essa visão política, né? Pensar Deus como força, como poder, como a gente sempre pensou, e aí o Deus que se encarna e que aparece na fragilidade de uma criança, né? Então é interessante porque caminha por várias vertentes, né? Então é sempre uma riqueza. Então, professor Maurício, para nós uma gratidão receber o senhor aqui. Todos que passaram por aqui, sejam sempre bem-vindos e bem-vindas. Esse conteúdo vai ficar disponível nesse Instagram. E aí vamos adquirir o livro do professor Maurício, um livro muito rico, um livro, sobretudo, num período crítico da história, né? Um período crítico da nossa história. Então, fica aí como indicação de leitura. E eu fico satisfeito porque eu acho que a gente conseguiu apresentar o que a gente propõe, que é uma chave de leitura para o livro do mês. É ousado dizer isso ao autor do livro, né? Mas, assim, enquanto desafio para mim, né? Porque a proposta nossa era você ler o livro e aí a gente vai fazendo umas interações. E aí eu fiquei meio que preocupado, mas eu acho que deu certo. Agora é hora das crianças aqui, quer falar com o tio Maurício. Ele sempre fica ali, ó, quando a gente tá nas lives, ó. Olha aí, ó. Zé Arthur! Dá um tchauzinho. Cada dia mais bonito, crescendo. Tá É. com saúde. Não sei se a Aurora tá por aqui. Ô, Aurora! Deixa eu ver se ela aparece. Ela se dormiu. Deixa eu ver se ela aparece. A Aurora tá acordada? Aurora, vem cá. Vê Zé Arthur. Olha aí, José. José, com a marca na testa. Chega, Aurora. Vê, neném. Neném, É, neném, ó. Tio Dalmi, neném. Aí, ó. Diga tchau pro neném? Como é que tá tchau o neném aqui, ó? Eita, como é que manda beijo? Eita. Tá vendo, ó? Diga, venha qualquer dia nos visitar de novo, Zé Arthur. Olha aí. Aí. Manda beijo? Pegando aqui nos lápis e nos livros. Diga tchau. Deixa tchau. Deixa tchau pro neném dele, ó. Aqui, ó. Deixa tchau pro neném. Tchau. Não fica quieta, não. Pronto. Cuidado pra não se furar. No futuro serão eles. Muito obrigado, professor Dalmo, pela leitura, pela interpretação, pela condução. Foi excelente. E no próximo mês é sobre o seu, né? Foi essa ideia. Pronto. Vou reler. Eu sempre pego o livro e leio uma parte, porque eu acho muito bom para reflexão, para meditação. E aí a gente vai falar sobre o seu livro na próxima. Agradeço demais, né? E essas oportunidades aí de debate, de discussões. Então, todo mundo se cuidando direitinho. Se for sair, use máscara, lembre do álcool, distanciamento. Se não, fique em casa com a família, aproveitando, né? Então, valeu. Até a próxima. Bom final de semana para todo mundo.